Muito bem, pessoal. Então aqui eu vou falar sobre esse aspecto da contratação, sobre um funil de contratação que você tem que colocar na sua empresa se você quer ter resultados. Nós falamos no vídeo anterior sobre a importância de você contratar bem. Se você não contratar bem, você vai ter problemas. Isso é um fato que você não pode deixar de se atentar a ele. Agora, dentro do aspecto de contratação, eu vou mostrar para você como é que você faz esse funil de contratação. Primeira parte do funil, que é onde você tem a maior fluxo de pessoas interessadas, é a captação dos currículos. Você vai simplesmente abrir as oportunidades por captar currículos para a sua empresa. Como é que você pode captar esses currículos? De diversas formas. Você pode colocar um anúncio no jornal, você pode colocar no seu site. Se o seu site, por exemplo, for um site que é muito visitado, você vai ter fluxo de pessoas interessadas para poder entrarem na sua empresa. No site da nossa empresa mesmo, por exemplo, eu recebo cerca de 10 currículos por semana. Para uma pequena empresa, eu diria que é bastante currículo. Então, isso nos dá a possibilidade de criarmos um banco de currículos. E também, dependendo da empresa que você tiver, você pode colocar uma placa de contratação. Nisso, você vai começar a captar várias possibilidades de contratação. E nisso, você vai então ter a primeira triagem do funil, que é a verificação desses currículos todos e selecionar quais são os currículos que vão passar para a fase seguinte, que é a entrevista técnica. Na entrevista técnica, que não necessariamente precisa ser feita por você, que é uma entrevista que vai ser feita por a pessoa que vai trabalhar com esse colaborador, você vai determinar se essa pessoa está tecnicamente apropriada para poder trabalhar na sua empresa. Você precisa entender, por exemplo, se ela vai ser um vendedor, se ela tem técnicas de vendas, qual a experiência que ela tem em vendas, quais são os resultados que ela teve. Você vai ter que ter condições de avaliar nessa análise técnica se a pessoa está preparada para isso. Se você vai contratar alguém, por exemplo, para trabalhar com finanças na sua empresa, você precisa ter uma experiência prévia antes, você precisa ter uma referência dessa pessoa, você precisa saber se essa pessoa tem de fato os conhecimentos em Excel, por exemplo, se ela utilizava algum sistema de ERP para fazer o trabalho financeiro, se ela utilizava qual era o sistema, como que ela fazia, como que era o processo para montar um fluxo de caixa. E você talvez tenha de aplicar alguns testes para essas pessoas. Por exemplo, se a pessoa for trabalhar numa função em que exige que ela escreva, você tem que aplicar um teste de redação, você tem que aplicar um teste de gramática, você tem que aplicar um teste que possa fazer com que você saiba se essa pessoa está apta para a função que ela vai exercer. Então, nessa segunda parte do funil, você vai fazer a primeira seleção das pessoas que estão aptas tecnicamente para poder atuar. Aí você tem uma terceira parte do funil, que é a entrevista comportamental. Aí está um dos principais erros que as pequenas empresas cometem, porque elas não sabem o que é uma entrevista comportamental e elas não sabem como fazer essa entrevista comportamental. Então eu vou explicar para você como é que funciona essa entrevista comportamental. Você pega um currículo de uma pessoa e nesse currículo está escrito lá que a pessoa teve resultado X, que a pessoa é uma pessoa dinâmica, que a pessoa é uma pessoa motivada, que é uma pessoa que tem facilidade de aprendizado. Como é que você vai aplicar perguntas comportamentais para essa pessoa? Você vai chegar para a pessoa e falar, olha, você colocou aqui no seu currículo que você é uma pessoa motivada. Quais são os exemplos que você pode me dar que comprovam que você de fato é motivado? Aí ele vai ter que dar exemplos reais para você entender se de fato ele está dizendo a verdade ou não. Uma outra coisa, você coloca aqui no seu currículo que você é uma pessoa dinâmica. Como é que você aplica esse seu dinamismo na vida profissional? Aí ele vai ter que te dar exemplos de como que ele aplica isso. Mas não é dar uma resposta genérica, é dar uma resposta direta. Você tem que exigir da pessoa uma resposta direta sobre um fato real para que você possa avaliar. Você chega para uma pessoa que trabalhou 5 anos numa outra empresa e pergunta, olha, você já teve problemas na sua empresa que você trabalhou? Ah, eu nunca tive problema. Mas como? Nunca teve problema? Quem é que nunca teve problema na empresa que trabalhou? Todo mundo teve algum tipo de problema, não é possível isso. Ah, sim, eu tive uma vez, tal. Como é que você... Me fala sobre esse problema. Como é que você agiu?
Você começa a soltar perguntas que vão levar a pessoa a dizer aquilo que ela sente, aquilo que passou com ela, para que você possa determinar se realmente essa pessoa está preparada para a sua organização. Numa entrevista comportamental, numa ocasião que eu estava entrevistando pessoas, eu descobri que uma pessoa havia surtado dentro da empresa, o entrevistado no caso, e ela era uma moça, ela havia tirado a roupa nesse surto que ela teve. Foi um estresse muito grande, ela subiu de cima da mesa e começou a arrancar roupa. Gente, olha só a situação. Eu consegui descobrir isso e ela já tinha passado por 3 entrevistas antes da minha. Por que eu descobri isso? Porque eu ganhei a confiança dela, porque eu fiz perguntas comportamentais. Então, eu fiz perguntas que fizessem ela me dar a resposta que eu queria. Mas não respostas que não eram respostas aplicáveis, mas respostas que realmente tinham acontecido com ela. Então, você tem que usar esse tipo de perguntas. São respostas pessoais, para que as pessoas possam, então, dizer para ela a experiência que ela teve, que vai demonstrar o quê? Qual é o interesse dessa entrevista comportamental? Saber se ela tem um comportamento adequado para a sua organização. Se esse comportamento vai estar alinhado com a cultura da sua empresa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Cultura da empresa tem que existir em qualquer empresa. Na empresa pequena também. Você não pode deixar de ter uma empresa que tenha uma forte cultura, porque senão isso vai implicar em problemas de resultado. E por fim, como última fase de um processo seletivo, você pode aplicar uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo consiste em você reunir 2, 3, 4 pessoas e lá vocês podem discutir um tema, pode aplicar um teste coletivo, você pode fazer algumas perguntas e deixar que as pessoas se expressem, você pode fazer com que as pessoas perguntem umas às outras, e isso você vai ver também um aspecto positivo em relação ao trabalho delas dentro de um grupo, que vai ajudar muito você a entender se essa pessoa está ou não preparada para os resultados que você precisa. Então, esse funil que eu acabei de falar para você é um funil que começa lá na contratação, através de quê? Da análise dos currículos, depois vai para a entrevista técnica, depois vai para uma entrevista comportamental e depois termina com uma dinâmica de grupo. Eu tenho plena certeza, se você aplicar esse funil aqui, você vai evitar muitos problemas na sua equipe, de pessoas que não estão alinhadas com a sua organização, que não têm um comportamento adequado. Eu vou falar mais sobre isso e você vai ter melhores resultados com a sua equipe, tá bom? Muito sucesso para você, até o próximo vídeo.